Eu era o tipo de mulher que acreditava em construção a dois. Estava com o Gabriel há 8 anos, casados há 5. Ele era meu parceiro de todas as horas. Pelo menos era nisso que eu acreditava. A gente dividia contas, rotina, sonhos, cansaços. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, fazia o jantar, cuidava da casa. Ele dizia que admirava isso em mim, que era isso que o fazia ter orgulho da esposa que tinha. Eu acreditava. Até o dia que tudo desmoronou. Os sinais começaram pequenos, como sempre. Celular virado para baixo, risadinhas ao digitar, mudanças súbitas de humor. Ele dizia que era estresse do trabalho, que eu estava ficando paranoica, que mulher desconfiada acabava sozinha. Eu fiquei em silêncio, engolindo o incômodo. Não queria ser a controladora, a exagerada, a insegura. Mas meu instinto gritava que algo estava errado. Foi numa noite de quarta-feira que a verdade bateu na minha porta. Literalmente. Eu estava chegando em casa com as sacolas do mercado quando vi um carro estranho parado na frente. Uma moça saiu. Jovem, bem vestida, com salto e perfume caro. Perguntou por Gabriel. Eu travei. Ela não sabia que ele era casado. Estava cansada de ser a outra sem saber. Me entregou o celular dela e disse: "Desculpa, moça, mas você merece saber com quem dorme." No aparelho, dezenas de mensagens, fotos, vídeos. Ele dizendo que me aturava por conveniência, que só não largava o casamento por causa dos bens, que estava comigo por estabilidade, mas que com ela era paixão. Eu não chorei. Não ali. Entrei em casa, respirei fundo, deixei as compras na pia e sentei no sofá. O mundo parecia girar devagar, mas dentro de mim era um furacão. Eu reli tudo. Cada palavra, cada frase nojenta. Lembrei de todas as vezes que ele disse que me amava enquanto estava com ela. Lembrei dos aniversários que ele precisou trabalhar, das mensagens apagadas, do perfume estranho nas camisas. Quando ele chegou, ainda tentou me beijar. "Amor, comprei aquela pizza que você gosta." Eu mostrei o celular. Ele empalideceu. Tentou negar, tentou virar a culpa. Disse que eu era fria, distante, que os homens erram mesmo. Tive vontade de gritar, mas fiquei calada. Apenas pedi: "Sai da minha frente." Nos dias seguintes, ele tentou consertar. Mandava flores, mensagens, dizia que era um erro, que me amava, que foi um momento de fraqueza. Me chamava de minha rainha. Prometia terapia de casal, prometia mudar. Mas a rainha aqui já estava planejando a própria coroação. Eu só precisava esperar o momento certo. E ele veio mais rápido do que eu imaginava. Ele tinha um melhor amigo, o Lucas. Desde os tempos da faculdade, inseparáveis. Sempre que tinha churrasco, jogo, viagem, ou até desculpa para beber no meio da semana, era com o Lucas. E eu sempre fui deixada de lado nessas horas. Gabriel dizia que era coisa de homem, que Lucas não curtia ficar perto de casalzinho meloso. O que ele nunca percebeu é que o Lucas sempre me olhou diferente. Não era aquele olhar vulgar de homem safado. Era outro tipo de atenção. Reparo, interesse silencioso. Um dia, durante uma festa, Lucas me elogiou quando Gabriel saiu para buscar gelo. Disse: "Você é uma mulher rara, e não é todo mundo que sabe valorizar isso." Na época, achei estranho. Hoje lembro com clareza. Depois da traição, fiquei uns dias sozinha pensando. Gabriel tentava forçar uma reconciliação. Usava o tempo de história que a gente tinha como moeda emocional. Mas eu não conseguia mais olhar para ele sem enxergar o lixo que ele me fez engolir calada. E foi quando eu encontrei Lucas por acaso numa cafeteria. Ele se espantou ao me ver. Disse que eu estava diferente. "Mais bonita, mas com uma dor no olho que nunca tinha visto em você." Eu respondi: "Dor a gente cura. E você? Ainda é amigo do Gabriel?" Ele hesitou. Disse que não concordava com nada do que ele tinha feito, que ficou decepcionado, que se afastou.
Conversa vai, conversa vem, trocamos telefone. E nos dias seguintes, viramos quase íntimos, mas sem pressa. Eu queria entender quem ele era fora da sombra do marido traidor. E para minha surpresa, ele era tudo que Gabriel não era. Atento, sincero, gentil e com uma raiva interna pelo que o melhor amigo fez comigo. Uma raiva silenciosa, mas intensa. Aconteceu numa noite chuvosa. Ele passou para me ver, trouxe um vinho. Eu estava de moletom, cabelo preso, cansada. Ele me olhou como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. E sem precisar dizer nada, nos entendemos. Não foi por carência, não foi por impulso, foi por escolha. Eu quis, desejei e permiti. Na manhã seguinte, ele me preparou café, sorriu e disse: "Você não precisa justificar nada, mas se quiser, eu tô aqui. Seja para te ajudar a esquecer ou para te lembrar que você vale muito mais do que te fizeram acreditar." Daquele dia em diante, não me senti mais usada, suja, nem errada. Eu me senti dona de mim. Claro que o melhor ainda estava por vir. Gabriel ainda achava que tinha chance. Me chamava de meu amor. Dizia que estava disposto a fazer o que fosse preciso. Então eu decidi. Convidei ele para jantar. Disse que queria conversar sobre nós. Ele veio todo arrumado, perfumado, achando que ia reconquistar o casamento. Na mesa, vinho, luz baixa, um clima que ele achou que significava perdão. E então, no auge da confiança dele, eu falei: "Você me traiu com uma desconhecida. Eu só retribuí, com alguém que você conhecia bem." Ele riu, debochado. "Tá brincando, né?" Eu olhei nos olhos dele e disse com toda a calma do mundo: "Não tô. E sabe o que é melhor? Ele fez o que você nunca conseguiu. Me fazer sentir viva de novo." Ele levantou furioso, xingou, quebrou um copo. Disse que eu era pior do que ele. Eu só ri, porque ali pela primeira vez eu estava no controle. Depois daquela noite, Gabriel nunca mais foi o mesmo. Ele tentou inverter tudo, como se eu fosse a vilã. Mandava mensagens dizendo que eu destruía a amizade dele, que a amizade de anos não se troca por um caso. Mas foi ele quem destruiu tudo quando resolveu trocar uma esposa por um ego inflado. Eu não respondi nenhuma das mensagens. Nem quando ele mandou áudio, chorando. Nem quando tentou me culpar por ele ter sido fraco. A verdade é que ele não suportou ver que eu não era frágil como ele pensava. Que eu não ia implorar por amor, nem me diminuir para ser perdoada. Lucas e eu seguimos com cautela. Eu deixei claro desde o começo. Não queria uma relação baseada em vingança. E ele entendeu. Disse que, se fosse para continuar comigo, seria para somar, não para me lembrar do que eu vivi. Aos poucos, ele foi se tornando um parceiro de verdade. Alguém que eu nunca imaginei ter tão perto. Enquanto isso, Gabriel foi sumindo. Amigos em comum pararam de dar trela. Ele virou o assunto de cochicho. Sabia que a esposa dele ficou com o melhor amigo? Dizem que ele está morando de favor. Eu nunca desejei mal para ele. Mas confesso, ouvir tudo isso foi como um alívio. Uma espécie de justiça divina, sem que eu precisasse sujar as mãos. Um dia, meses depois, ele me encontrou no mercado. Me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Eu estava de vestido claro, cabelo solto, rindo com Lucas do lado. Ele tentou puxar conversa. Disse que estava tentando recomeçar, que as pessoas erram. Eu apenas sorri e disse: "Alguns erros não têm volta." Ele insistiu, perguntou se eu sentia falta de nós dois. Eu respondi: "Sinto falta de quem eu pensava que você era, mas agora que eu sei quem você realmente é, sinto alívio." Depois disso, ele sumiu de vez. E eu segui. Trabalhei, viajei, me redescobri. Hoje não carrego mais culpa nem mágoa. Carrego lembranças, sim, mas não para sofrer. Carrego como aviso, nunca mais me deixar diminuir por ninguém. Nunca mais me fazer de cega para sinais que meu coração enxerga antes de mim. Lucas segue ao meu lado.
Não sei se é para sempre, mas sei que hoje ele me faz bem, e isso basta. Algumas histórias de amor terminam em traição, outras começam logo depois de uma. E a minha? A minha virou libertação. Agora me diz, se fosse com você, teria feito o mesmo?